Estenda sua mão para cá, por favor. Go ahead and raise your hands. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas crianças, ó Deus. Father, in the name of Jesus, we bless these kids. Pai, nós te louvamos pela vida de cada um deles. And we praise you for each of their lives. Deus, nós declaramos a tua bênção sobre eles. Lord, we declare your blessings over them. Que eles possam, ó Deus, ter um crescimento na tua presença. That they may have growth in your presence. Como diz a tua palavra, Senhor, em estatura, em conhecimento e em graça, Pai. Lord, and like your word says, in stature, in knowledge, and in grace. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade na vida dessas crianças. And Lord, I rebuke any sickness in the lives of these kids. E Deus, nós pedimos também a capacidade na vida dos professores para estar ensinando eles nesse momento. And we ask for the capacity of the teachers to teach these kids today. Usa eles, ó Deus, para estar guiando os corações deles até a tua presença, Pai. Use these teachers to guide their hearts into your presence. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amen. Irmãos, voltando agora onde eu estava. So, returning to what I was talking about before. Eu confesso que final de semana passado, depois disso, eu estava com vontade de pegar o púlpito novamente. I confess that after last week, I wanted to get back on the pulpit here. Final de semana, parece que foi um mês que eu estava sem estar aqui em cima pregando ou falando com vocês. Even though it was only a week, it felt like a month that I hadn't been up here talking to y'all. Mas quantos lembram o caminho que nós estávamos percorrendo? But how many of you here remember what was the kind of path that we were talking about? Nós começamos falando a respeito de restaurar valores e ter um avivamento dentro da igreja. We started talking about restoring our values and having a revival in the church, right? Nós falamos a respeito de unidade. We talked about unity. Nós falamos a respeito de jejum. We talked about fasting. Falamos a respeito de arrependimento. We talked about repentance. São tudo coisas que são necessárias para a igreja hoje em Which dia. are all necessary things for the church. E hoje eu gostaria de falar a respeito de uma ferramenta a mais. And tonight I want to talk about one more tool, que é a respeito do Espírito Santo. which is the Holy Spirit. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, se você puder. Go ahead and open your Bibles to Acts chapter 2, verse 4. O Espírito Santo, meus irmãos, The Holy Spirit, ele é um fiel companheiro que nós temos na nossa jornada. the Holy Spirit is a faithful companion that we have on our journeys, right? Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Acts 2:4 says, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Irmãos, nós vemos pela Bíblia So we see in the Bible que o Espírito Santo, quando ele veio sobre os discípulos, that the Holy Spirit, when He would come over the disciples, houve um antes e um depois na vida dos discípulos. there was a before and after in the lives of those disciples. Aquele que negava, já não negava mais e pregava com ousadia. Those who would deny, who would be negligent in preaching, no longer would do that and would be bold. Eles foram capazes de entregar as suas próprias vidas por amor ao Evangelho. There were some who were able to give their lives for the gospel. Temos o exemplo de Estevão, que foi o primeiro mártir da Bíblia, que a Bíblia fala. We have the example of Stephen, who was the first martyr of the Bible. Tenta parar e pensar um momento por isso. And so stop and think about that for a second. Ele está sendo apedrejado He's being stoned por fazer algo correto. for doing something correct. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Pai, perdoa eles. But what is he saying? He's saying, Lord, forgive them. Isso pode vir de uma pessoa normal. That can come from a normal person. Não tem como. Can that come from a normal person? It's not possible. Não pode ser possível. Isso só pode ser possível da parte de Deus. It's not possible. It can only come from God. O Espírito Santo, ele é conhecido como a terceira pessoa da Trindade, The Holy Spirit is known as the third person of the Trinity, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Deixa eu deixar bem claro para você, para que ninguém te pegue de surpresa. And let me make it very clear for you so that no one can take you by surprise. A palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. The word Trinity doesn't exist in the A Bible. palavra Trindade é uma tentativa de tentar explicar o Deus Trino que nós servimos. But it's an attempt to explain the triune God that we serve. Nós servimos um Deus que ele é três pessoas diferentes, Serve a God who is three different people, mas igual em poder e em autoridade but equal in power and authority, e em atributos também. and in characteristics as well. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é o terceiro desse grupo. The Holy Spirit is the third of this group. E talvez por ele ser o terceiro do grupo,
equivocadamente nós temos ele como inferior. And since it's the third person of the Trinity, we often think of it as less than. Eu não sei você, mas na minha jornada cristã, And I don't know about you, but throughout my Christian journey, cada vez que eu li aquela passagem onde Jesus dizia assim, eu vou para o meu Pai, every time I would read that passage that said, I'm going to my Father, eu vos enviarei outro consolador. and I will send you a counselor, Eu sempre olhava isso como um reemplaço. I always saw that as like a replacement. Tipo assim, algo inferior. Like a knockoff. Porque é normal, a gente olha para Deus, Deus é Pai. Because Deus, it's easy for us to look at God and say, God is Father. nós God. olhamos para Jesus, Jesus é o, vamos usar o termo brasileiro, Jesus é o cara. So, and we look at Jesus and he's like the man, right? E agora, por ordem general, ele já fica como terceiro. And so then, because of the order, the Holy Spirit is left as the third. Na nossa capacidade de pensar, a gente olha e pensa, não tem como alguém ser superior a Jesus? And in our capacity to think, we don't really think of anyone being higher than Jesus, right? Mas Jesus, quando ele fala assim, eu irei para o meu Pai, But when Jesus said, I will go to my Father, ele diz, é necessário que eu vá it's necessary, he says, that I go para que venha outro so that another can come e tome o meu lugar. and take my place. Não havia forma de que os dois estivessem aqui ao mesmo tempo, fazendo a mesma obra. There was no way for the two of them to exist here at the same time, doing the same work. O Espírito Santo ele já estava aqui quando Jesus estava, The Holy Spirit was already here when Jesus was here. mas Jesus não estava atuando como ele deveria atuar. But Jesus wasn't acting the way that he should have acted. Jesus não, o Espírito Santo não estava atuando como ele deveria But the atuar. Holy Spirit wasn't acting the way that it should Então, have uma acted. vez, o momento que a obra de Jesus ela está completa, And so then once Jesus' work is finished, Jesus diz assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Jesus says, I've done what I've needed to do. E agora é necessário que eu vá para o meu Pai, And now I need to go to my Father para que venha outro. so that another E esse outro, ele vai fazer obras maiores ainda das que eu fiz. can come and do works that are greater than my own. Aí você pode dizer, como isso é possível? And you might think, how is that possible? Porque isso é verdade. Because it's true. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor falou assim, que em meu nome The Word of God said that nós, in my name, nós faríamos obras maiores ainda das que ele fez. Jesus said that in my name you will do greater works than what I did. Se o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são os mesmos em poder, autoridade e atributos, If God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are the same in their powers and attributes, e a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo ele é o responsável para que nós sejamos conscientes dos nossos pecados. and the Word of God says that the Holy Spirit is the one that makes us conscious of our sins. Nós como igreja temos que começar a entender que a pessoa que está hoje aqui no mundo é o Espírito Santo. We need to understand that the person that's here in the world is the Holy Spirit. Ele é o que está sendo o que está fazendo a obra do Senhor aqui, através de nossas vidas. It's the one that's doing God's work through our lives. E nós como igreja temos colocado o Espírito Santo muitas vezes num cantinho. And many times we as a church have put the Spirit in a corner. E ao decorrer da pregação de hoje, nós vamos entender que nós estamos fazendo isso de maneira errada. And as we go through the sermon today, we're going to see that that's wrong. A igreja primitiva, ela tinha como prioridade o Espírito Santo. The primitive church, the early church had the Holy Spirit as a priority. A igreja primitiva, nós vamos entender nessa noite que cada vez que eles chegavam num lugar, o que eles faziam? And the early church, and we'll see it here, every time that they would go somewhere, what would they do? Não importava o que estava acontecendo naquele lugar. It didn't matter what was happening in that place. O que eles perguntavam era, vocês já receberam o Espírito Santo? The first thing that they would ask is, have you received the Holy Spirit? Por quê? Porque a igreja primitiva entendia que se não fosse através do selo do Espírito Santo, And they did this because they knew that without the seal of the Holy Spirit, é impossível que uma pessoa permaneça na presença de Deus e seja fiel a Ele. it's impossible for someone to stay in the presence of God and be faithful to Him. Eu sou sincero para falar para vocês, muitas vezes eu tenho medo de perguntar para pessoas na igreja se já foram batizados com o Espírito Santo ou cheias do Espírito And I'm Santo. going to be honest with you, oftentimes I'm afraid of asking people in the church if they've been baptized or filled with the Holy Spirit. E esse sentimento que você teve agora ao entender que você ainda não foi batizado ou cheio com o Espírito Santo, And this feeling that you might have just had now of realizing that you haven't been filled with the Holy Spirit demonstra a importância que o Espírito Santo tem e aonde o lugar que ele tem tomado dentro da igreja hoje em dia. demonstrates how important the Holy Spirit is and what place it's been put in the church nowadays. João 14,16, aquilo que eu já falei agora. Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. John 4:16 says what I just said, that the Father, I need to go with the Father, but He will be sending a counselor. Das duas coisas uma, ou nós saímos daqui tudo entendendo grego, ou nós saímos tudo perdido.
And so we're all going to leave here either understanding the Greek here or leaving here kind of lost. Eu já falei para vocês que muitas vezes eu uso o original, o grego das palavras para poder entender o significado da mensagem. And I've told you guys before that oftentimes I go to the original Greek to explain the message further. Quando Jesus falou essas palavras aqui, eu rogarei ao Pai que envie outro consolador. When Jesus said here, I will ask the Father to send another counselor. Esse consolador que Jesus está falando aqui, This counselor that Jesus is speaking about, em grego significa parakletos. in Greek it's parakletos. Parakletos significa ajudador, Parakletos means helper, aquele que está junto, someone who's by your side, o que anima, someone who encourages, o que dá força someone who gives strength. e outros adjetivos mais. And there's other adjectives that describe it as well. Então, quando Jesus diz assim, eu vou enviar outro consolador, So when Jesus is saying, I will send another counselor, ele diz assim, eu vou estar mandando outro que vai estar dando força para você quando você precisar. he was saying, I'm sending another who will give you strength when you need it, Eu vou estar enviando outro para te animar quando você estiver triste. encouragement when you're sad, Eu vou estar mandando outro para você para estar te guiando se for necessário. to guide you where necessary. Irmãos, tenta agora pegar todos esses atributos que eu dei So brothers and sisters, try to get all these characteristics that I just described, e tenta imaginar isso do teu lado 24 horas por dia. and try to imagine that by your side 24/7. Uma ferramenta que está ali à disposição tua 24 horas por dia. A tool that's there available to you 24/7. É isso que Jesus colocou à nossa disposição quando o Espírito Santo foi manifesto no nosso meio. That's what Jesus put and made available to us. Mas agora, por alguma razão, But now, for some reason, nós temos colocado esse Espírito Santo numa categoria inferior. we've put this spirit in a lesser category. Nós não estamos dando a liberdade necessária para essa terceira pessoa, porque ele é uma pessoa. And we're not giving this third person, and it's a person, freedom. Entenda que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia, And understand that the Holy Spirit isn't a force or an energy ele não é um sentimento, or a feeling. ele é uma pessoa como eu e você. It's a person like you and I. E ele está aqui para nos ajudar, nos animar, nos dar força, nos guiar. And it's here to encourage us, to give us strength, to guide us. Antes de eu seguir aqui, eu quero contar parte da minha experiência com o Espírito Santo. And before I continue here, I want to share a little bit about my experience with the Holy Spirit. Quando eu conheci o Espírito Santo, eu sempre desejei, eu nasci, meus pais já eram evangélicos. So, when I first met the Holy Spirit, and it's important to mention that I grew up in a Christian home, E eu sempre desejei ser cheio do Espírito and I Santo. always wanted to be filled with the Holy Spirit. Não sei o porquê, mas eu sempre queria. And I don't know why, but I always did. Então, chegou um momento determinado na minha vida, And so then there came a time in my life eu estava com mais ou menos 19 anos de idade, when I was around 19 years old, e eu estava buscando a Deus de uma forma diferente. and I was seeking out God in a different way. Eu estava namorando com o que hoje é minha esposa, I was at the time dating who would become my wife, e comecei a ter várias experiências com Deus de maneira diferente, que eu nunca tinha tido durante toda a minha vida. and I began to have experiences with God that I hadn't had before. Então eu lembro que o pastor da nossa igreja, ele fez uma campanha para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. And I remember that the pastor of our church, he had a kind of like a drive to have people be baptized for the Holy Spirit. Vocês lembram With que the uma Holy vez, quando eu falei quando eu era pequeno, que também chamaram crianças para ser batizado com o Espírito Santo? Remember that I shared a story of when I was a kid and they called up the kids to be baptized with the Holy Spirit? E meu irmão foi batizado, outra criança foi batizada. And my brother was baptized and another kid on my side was baptized. Vocês lembram disso, que depois eu fiquei bem frustrado porque não tinha sido? And remember that I shared with you all that I was very frustrated because I hadn't been. Eu sempre tive isso comigo, parece que nunca ia acontecer comigo isso. So I always had that with kind of in the back of my mind that it was never going to happen. Talvez pela forma que eu pensava que o Espírito Santo atuava em nossas vidas. And maybe it was because of the way that I thought that the Holy Spirit Mas a works in our questão lives. aqui é que quando foi feita essa campanha, The thing is that when this
campaign, this drive went out. Iam ser 8 dias de jejum e oração para pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. And it was a prayer and fasting drive for people to be baptized with the Holy E Spirit. naquele primeiro domingo, o pastor chamou todos à frente, aqueles que iam fazer a campanha. And on that Sunday, the pastor called everyone up to the front who was going to be a part of that drive. Claro que eu fui. And obviously I went. E naquela noite, muita gente foi batizada com o Espírito Santo ali, antes de começar a campanha. And on that night, many people were baptized with the Holy Spirit there. E claro que eu não fui. And obviously I wasn't. Já saí frustrado da primeira reunião já. And so I left there already frustrated. E foi passando a semana, foram chegando os dias novamente. And the weeks went by and the days went by. The days went by, I should say. E quando chegou no domingo, no último domingo, And on Sunday, on the last Sunday, quando chamaram para frente todas as pessoas, when they called up everyone to the front, eu fui novamente para lá. I went there. E naquele dia eu fui cheio com o Espírito Santo. And on that day, I was filled with the Holy Spirit. Eu não entendi o que estava acontecendo, And I didn't know what was going on porque a expectativa que eu tinha dentro de mim era outra because the expectations that I had within me were do que eu different pensava que ia acontecer. of what would happen. Então, mas eu senti o poder de Deus tão grande na minha vida naquela tarde, But I felt the presence of God so great in my life, so strong in my life, que eu sempre saía da igreja, passava na casa do que hoje é minha esposa, that I would always leave the church and then go to my girlfriend, now wife's house. ficava lá um momento e depois eu ia para casa. And then I would stay there for a little bit and then go back home. Irmãos, aquele dia eu saí, a presença de Deus era tão forte na minha vida que eu só queria chorar de tanta alegria que eu tinha, algo tinha mudado aqui dentro, ó. But on that day, all I wanted to do was cry of joy because something had changed within me. Eu já usei essa expressão aqui outras vezes, eu vou usar novamente. Algo começou a queimar aqui dentro, o vazio que eu sentia aqui dentro, por um momento, de alguma forma desapareceu. And I've used this expression before, but something started to burn within me. The emptiness that I had before, for a moment, it was filled. E agora eu comecei a sentir essa alegria dentro do meu coração. Era uma alegria tão grande que eu só queria chorar. And I began to feel that joy in my heart. And all I could do was cry. Aquele dia eu parei na frente da casa da minha esposa, deixei ela lá e fui para casa. And on that day, I left my wife there at her house and I went back home. E do caminho da igreja até na casa dela, eu fui chorando. Da casa dela até minha casa, eu fui chorando. And from the church to her house, I was crying. And then from her house to my house, I was crying. E eu lembro que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu quis fazer foi chegar e ir diretamente para os pés do Senhor. And I remember the first thing that I wanted to do when I got home was go directly to the feet of Jesus. Eu simplesmente queria falar com Deus, eu queria continuar sentindo aquilo que eu estava sentindo. And I just wanted to feel God and feel what I was feeling. E eu lembro que eu dormi orando a Deus. And I remember that I fell asleep praying to God. E durante a noite eu lembro que eu tive sonhos falando em outras línguas. And I remember that when I was asleep, I dreamt that I could speak in other tongues. No dia seguinte, quando eu acordei, eu estava com aquela mesma alegria dentro de mim, com a mesma vontade de falar a respeito de Jesus. And on the next day, I woke up just as excited with that same joy of being able to talk about Jesus. Eu não consigo te explicar em palavras, mas a única coisa que eu posso dizer para você é que de alguma forma eu criei coragem e desejo cada dia mais de Deus. And I don't know how to explain it, but each day I would grow in my courage and desire of knowing God. Não foi nada assim extraordinário. Eu não vi nenhuma luz vindo. Eu não fui arrebatado. And it wasn't anything crazy. I didn't see a light, nor was I raptured or anything like that. Eu não tive em nenhum momento, não perdi meu conhecimento. At no point did I lose my understanding. Em nenhum momento eu perdi minha razão. Or my consciousness or my rationality. Mas a única coisa que eu sentia era uma alegria que não podia expressar. But all I could feel was a joy that was unexplainable. E quanto mais eu sentia isso, mais eu queria. And the more that I felt it, the more that I wanted it. E sabe o que é engraçado? And do you know what's funny? Eu tinha medo que acabasse. I was afraid that it would end. Eu tinha medo que aquilo terminasse. I was afraid that would end. Mas aonde quer que eu fosse, naquela época eu estava na Força Aérea do Brasil. But no matter where I went, and at the time I was serving in the Brazilian Air Force. Irmãos, por alguma razão, ninguém podia estar perto de mim. And for some reason, no one could be around me. Porque eu encontrava a forma de introduzir Jesus para a pessoa e começar a falar a respeito de Cristo. Because I would start to try, anytime anyone would try to talk to me, I would try to turn the conversation back to Jesus. Porque eu queria que as pessoas sentissem a mesma coisa que eu estava sentindo no meu Because I coração. wanted people to feel the same thing that I was feeling in my heart. Alguém pode fechar a porta lá, por favor, por causa do sol? Tá Can dando someone close the door in the back? E pegar uma água, por favor. duas. Duas. Irmãos, a partir daquele dia,
And starting on that day, eu comecei a viver umas coisas diferentes. I started to live things differently. Vou tentar explicar para você entender que não era nada mágico. And I'm going to explain to you guys that it wasn't anything magical. Eu comecei a entender que o Senhor usa as nossas vidas e que o Espírito Santo ele é muito sensível falando aos nossos corações. Eu comecei a entender que o Espírito Santo nos usa, que Deus nos usa. E o Espírito Santo ele é muito sensível falando aos nossos But I corações. started to understand that God uses us and that the Holy Spirit is very sensitive to our hearts. Eu comecei a ter experiência de pessoas que eram companheiros meus do quartel. And I started to have experiences with the men who were serving alongside me. Eles vinham pedir para mim orar, para que eu começasse a orar por eles. And they would come to me to ask me to pray for them. Eu lembro de uma vez que eu saí do ônibus aonde eu descia para poder pegar outro ônibus. And I remember that I would get off at one bus stop to go to another one. E o caminho mais curto era passar por debaixo de uma ponte. And the easiest way for me to do that was to go under a bridge. E na hora que eu estou passando por debaixo dessa ponte, eu vejo uma pessoa lá longe assim. And while I was going under the bridge, I saw someone from a distance. E eu senti o Espírito Santo falar comigo muito rápido, que era para mim falar com aquela pessoa. And I felt that the Holy Spirit was telling me to go talk to that person. Naquele momento eu não sabia o que eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer. In that moment, I didn't know what to do or what to say. Eu só sabia duas coisas, uma que eu tinha que ir lá, But all I knew was two things. One, that I needed to be there. e que se eu fosse eu perdia o outro ônibus. And the other is that if I went there, I would lose out on my next bus. Continuei correndo. So I continued running. E quando chegou mais ou menos na metade do caminho, o Espírito Santo continuou me impulsando e eu voltei lá falar para aquela pessoa. And when I was around halfway through the 2 points, the Holy Spirit kept touching on my heart, and so I went back and talked to that person. Quando eu cheguei lá, eu comecei a falar para aquela pessoa que eu sentia no meu coração de falar. And when I was talking to that person, I shared what was put on my heart to speak. E aquele homem começou a chorar por causa que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. And that man began to cry because he was distant and separated from the ways of the Lord. Ali eu orei por ele e segui meu caminho. And I prayed for him and continued on my way. Outra vez eu tive uma outra experiência, também voltando da mesma cidade. And another time I had a different experience, but in the same place. Era um percurso, imagina, como daqui a Fort Collins. And it was kind of like me going from here to Fort Collins. 1h e 15 mais ou menos. An hour and 15. Eu estava indo com o meu carro And I was going with my car. e dificilmente eu parava. And it was difficult for me, and I wouldn't really like stop when I was going there. Mas naquele dia eu estou passando por um posto de gasolina, resolvo entrar para comprar alguma coisa. But on this day, I decided to stop and at a gas station. Então eu chego, eu paro quando eu desço no posto de gasolina. And when I get to the gas station and I get out of my car, Eu vejo um cara vindo em minha direção. I see a man coming in my direction. Eu já desci do carro, fechei a porta rapidão e fui entrando pra... And so I got out of my Não car. queria falar com o cara. I got out of my car quickly, closed the door, and ran inside the gas station. Eu estou falando dessa forma para você entender que não é aquela coisa mágica que muitas vezes as pessoas contam. And so I'm sharing this with you because it's not always that kind of like magical experience that some people will Porque as have. pessoas podem falar porque o Espírito Santo me moveu a ir falar com aquele homem. Because people say, oh, the Holy Spirit was moving me to speak to that man. Não, pelo contrário, quando eu vi aquela pessoa vindo, ele estava meio mal vestido, eu quis era carcar e entrar para dentro do posto de gasolina. But no, it was completely opposite for me. When I saw that man coming, he was kind of like poorly dressed, so I ran inside the convenience store. Entrei, não comprei nada, saí I went to the convenience store, didn't buy anything left. e o cara tá me esperando do lado de fora do carro. And the guy was still there waiting for me outside of my car. E pensa numa coisa que eu não gostava, era dar carona para as pessoas. And I hated giving a ride to people. Então quando eu tô chegando, o cara fala assim: "Você está indo pro norte?" And so he asked me, oh, are you going north? Aí eu falei assim, todo. Ele falou assim: "Não, que eu tô tentando chegar a Goiás." And he said, oh, good, because I'm trying to get to Goiás. Tá, para quem não conhece Brasil, eu tava em Santa Catarina, So for those who don't know, Brazil, I was in Santa Catarina, sul. which is in like the south. Goiás está lá em cima, longe. Goiás is like pretty far. Daí eu falei para ele: "Olha, não tô indo para Goiás." And I said, well, I'm not going to Goiás. Aí ele falou assim: "Não, mas para onde você me levar, para mim tá bom." And he said, no, it doesn't really matter. Like wherever you take me, that'll be my next stop. Ali eu senti o Espírito Santo falando que era para botar ele dentro do meu carro.
And in that moment, I felt the Holy Spirit telling me to put that man in my Se tu car. me pergunta o To porquê, let that man in my car. And don't ask me why, eu não tinha nem ideia. because I have no idea. Eu botei aquele cara sentado no meu carro, eu falei, ó, eu posso te levar até Itajaí. But I told him that I could take him further up, north. Ele falou, tá ótimo. And he said, perfect. Ele entrou no meu carro, nós saímos e no percurso que nós estávamos indo, And so he got in my car and we started driving. eu comecei a falar de Deus para aquele homem. And I began to talk about God to that man. Para resumir a história, aquele homem estava abandonando a família dele, estava deixando 2 filhos para trás. And to summarize the story a bit, that man, he was leaving behind his family and his 2 kids. Ele tinha se rendido já. He had given up. E a única coisa que ele estava fazendo, ele estava indo de volta para Goiás para ver se ele podia encontrar a família dele e trabalhar e fazer alguma coisa lá. And the only reason why he was going to Goiás was to see if he could find his family and to get some work. Mas Deus naquela tarde, ele através do Espírito Santo, ele me usou para poder falar para aquele homem: volta para tua casa. But through the Holy Spirit, God was able to use me to speak to that man and tell him to go back to his family. E aquele homem, depois nós oramos dentro do nosso carro, ele se reconciliou com Jesus e decidiu voltar para a casa dele. And after our ride, we prayed in the car. He got back with Jesus and decided to return. Eu posso continuar contando outras experiências, pequenas experiências dessas que eu tive para você aqui And I agora. can share other experiences like this with you. Mas eu só quero que você entenda ou tenta ter uma perspectiva de como que o Espírito Santo fala com a gente. But I want you just kind of have an idea of how the Holy Spirit speaks to us. E o que é o mais importante que eu quero que você entenda, a mudança que houve na minha vida antes e depois do Espírito Santo. But the most important thing I want you to understand is the change from before to after the Até Holy Spirit. então, a única coisa que eu queria, meus irmãos, era eu ia para a igreja, mas eu não queria ter um compromisso com Deus. Up until that point, all I did was go to church, but I didn't really want to have a commitment with God. Mas a partir daquele dia que eu fui cheio do Espírito Santo, But starting on that day that I was filled with the Holy Spirit, entrou algo dentro de mim e o meu desejo é simplesmente compartilhar, falar a respeito de Jesus Cristo. something changed with me that all I wanted to do was share about the Holy Spirit. Share E about lembra que eu Jesus. falei para você que eu tinha medo que acabasse? And remember how I shared that I was afraid that it would end? Aquilo não acabou, ele continua aqui dentro, o mesmo sentimento, a mesma alegria que eu senti naquele dia, eu continuo sentindo até hoje. That same feeling that I had experienced there, I continue to experience here. E é esse tipo de experiência que eu venho para falar para você aqui hoje, que eu quero que você sinta também, isso e mais. And that's that same experience that I want you all to experience. That and much more. Irmãos, nós vemos que em Atos capítulo 8, versículo 4, We can see in Acts chapter 8, verse 4. a igreja em Samaria, o negócio lá estava bombando, como se diz em português. The church in Samaria was popping off. Era milagre acontecendo, era cura, era todo tipo de coisa acontecendo na igreja de Samaria. There was miracles, there was healings, there was all kinds of things happening. Mas agora Saulo chega lá, Paulo chega nessa cidade. But then Paul, he gets to that city. Foi Paulo? Philip. Chega nessa cidade. But then Philip gets to that city. E sabe qual que é a primeira pergunta que ele faz para eles? And then what's the first question that he asked them? Vocês foram cheios do Espírito Santo. Were you filled with the Holy Spirit? Eles falaram assim, nem sabemos quem é. And they said, we don't even know who that is. Ele pega e clama pelo Espírito Santo na vida deles. And so then Philip goes and cries out for the Holy Spirit to Porque a act in igreja their life. primitiva, eles entendiam que não era suficiente ter milagres, não era suficiente ter esse tipo de experiência. Because the early church knew that it wasn't enough to just have miracles and those types of things. Eles entendiam que era necessário que eles fossem cheios do Espírito Santo para estar firmados na palavra. They knew that they needed to be filled with the Holy Spirit in order to be standing firm in the Word. Atos capítulo 9, nós vemos como quando Jesus aparece para Saulo, ele fica cego. In Acts chapter 9, we see that Jesus appears before Saul and makes him blind. E a experiência que Saulo tem, ele já fica de arrancada 3 dias sem comer, fazendo um jejum. And then Saul, he spends 3 days in fasting. E aí Deus fala para Ananias, fala assim, ó, ei, vai lá na rua chamada direita, lá tem o Saulo de Tarso, e eu preciso que você imponha as mãos sobre ele. And then Jesus goes and tells Ananias to go to find a man called Saul of Tarsus and to pray over him. Ananias reluta um pouco, mas ele vai. And Ananias, he's a little bit reluctant, but he goes. E quando ele chega lá, que ele está intercedendo por Saulo, And when he gets there and he's interceding for Saul, quando ele ora, o que ele pede para Saulo? when he prays, what does he ask Saul? Ele impõe as mãos sobre ele e clama pelo Espírito Santo que venha sobre a vida de Saulo. He asks that the Holy Spirit would come over Saul's life. Pelo mesmo princípio, por muita experiência que Saulo tivesse tido vendo Jesus pessoalmente, Because despite all the experiences that Saul might have had of seeing Jesus
Ia chegar um determinado momento que essa experiência não ia ser suficiente. There would come a time that that experience wouldn't be enough. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para continuar servindo a Deus. We need the Holy Spirit in our lives to continue to serve. Agora nós vamos para Atos capítulo 19. And now let's go ahead and open to Acts chapter 19. Paulo chega na igreja de Corinto. Paul goes to the church in Corinth. E agora ele chega naquela igreja, qual que é a primeira pergunta que ele faz? And what's the first question that he asks? Vocês já foram cheios do Espírito Santo? Have you already been filled with the Holy Spirit? Porque como que a igreja primitiva fazia, meus irmãos? Because how did the primitive church, the early church act? Eles chegavam naqueles lugares, They would go to these places. eles pregavam o evangelho de Deus, They would preach the gospel of God. clamavam pelo Espírito Santo They would cry out for the Holy Spirit. e depois eles saíam. And then they would leave. Eles deixavam aquela igreja sem um pastor, sem uma Bíblia, como você conhece hoje, porque não tinha. They would leave that church without a pastor, without a Bible, like the ones that we Tenta have today. imaginar isso por um momento. Try to imagine that for a sec. Tenta imaginar que o pastor Lamarck tivesse ido para a Flórida para fazer a obra do Senhor lá. Imagine if Pastor Lamarcus had gone to Florida to go continue his work E there. tivesse deixado um grupo de pessoas aqui sem um pastor. And had just left the church here with no pastor. E que nem sequer existisse a Bíblia que você estiver usando hoje, porque ela não tinha sido escrita ainda. And there wouldn't be any Bibles for you to read either because it hadn't been written yet. A única coisa que eles tinham era a lei, a antiga lei de Moisés. The only thing that they had was the old laws of Moses. E não era todo mundo que tinha acesso a essa lei. And it wasn't everyone who had access to it. E agora muitas vezes demoravam até 2 anos para voltar para aquela igreja. And sometimes it would take 2 years or more to go back Por to that isso que church. Paulo escreve muitas cartas para as igrejas. That's why Paul writes so many letters to the churches. E sabe o que era interessante? And you know what was É interesting? que quando eles voltavam para aquela igreja, eles levantavam pessoas daquela mesma igreja para ser o pastor da igreja. Is that when they would come back, Porque não era eles que estavam liderando a igreja, quem estava liderando a igreja era o Espírito Santo. when they would come back, they would find someone within the church to become the leader of that church because it wasn't them who was leading it, but the Holy Spirit. Tenta imaginar agora por um momento se isso tivesse acontecido, que o pastor tivesse ficado, não tivesse pastor aqui. But imagine if that's the situation that we had here, that the pastor would leave and there would be no pastor here. Como estaria a igreja hoje? How would the church be today? Se com Bíblia, com o Espírito Santo, com pastor, If with the Bible, with the Holy Spirit, with a pastor, tá difícil para servir a Deus. it's difficult to serve God. Imagina se não tivesse isso. Imagine if we didn't have that. Somente o Espírito Santo era capaz de fazer isso. Only the Holy Spirit was capable of doing that. Somente o Espírito Santo é capaz de continuar fazendo isso nos dias atuais. Only the Holy Spirit is capable of doing this Então é por nowadays. isso que eu chamo a tua atenção hoje à noite para dizer: busquemos pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. And that's why I'm telling you guys tonight to seek out this Holy Spirit. Mas também não adianta somente você ter o Espírito Santo, ter tido uma experiência com Ele. But it's not enough to just have an experience with the Holy Spirit. Você tem que ter vivências com o Espírito Santo. You need to live with the Holy O Spirit. Senhor deu o dom de outras línguas para que nós possamos orar em outras línguas. God gave the gift of tongues so that we could pray in other tongues. Irmãos, a igreja primitiva tinha o Espírito Santo como uma prioridade, não como uma opcional. The early church had the Holy Spirit as a priority, not as an option. E nos dias atuais nós estamos assim: eu já tenho a salvação Now in our day and age, we say that we have salvation, e para mim tá bom. and that's enough. Cuidado, porque não é suficiente. Be careful because it's not. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. We need to be filled with the Holy Spirit. Nós precisamos transbordar pelo Espírito Santo. We need to overflow with the Holy Spirit. Se isso ainda não começou a arder no teu coração, And if this hasn't started burning in your heart, pelo amor que você tem na tua alma, for the love that you have in your soul, começa agora a clamar a Deus, dizer assim: Deus, desperta o meu coração para desejar o Espírito Santo. begin to cry out to God, saying, God, awaken a desire for the Holy Spirit. Porque com tudo que eu tenho apresentado aqui para você, Because with everything that I've shared with se you, isso ainda não começou a arder no teu if coração, this still hasn't started burning in your é heart, porque algo de muito errado está acontecendo com o teu it's coração. because something very wrong is happening in your Porque heart. nós, como cristãos, devemos desejar o Espírito Santo. Because we as Christians should desire the Holy Spirit. Irmãos, houve um tempo em igrejas, There was a time in churches, e eu não estou dizendo que isso é correto, and I'm not saying that this is right, e muito menos dizendo que está errado. nor am I saying that it's Mas houve wrong. um tempo em igrejas que uma pessoa não podia ajudar nas tarefas da igreja But there was a time when people in the church couldn't help out with the work in the church se ele não fosse batizado com o Espírito Santo. if they hadn't been baptized by the Holy Spirit. Hoje em dia, meus irmãos, se nós tivermos alguém para ajudar na igreja, nós estamos dando glória a Deus já. And nowadays, if we have anyone to help out in this church, we'll already say glory to Olha God. que extremo que a igreja está chegando. Look how extreme the church has gotten.
Vamos ter mais cuidado com as coisas de Deus e com a nossa própria alma. Let's continue to, let's be more careful with our heart. Eu vou chamar para o grupo In our para poder soul. vir para cá, para a gente estar louvando o nome do Senhor. I'm going to call up the worship team to come worship with us now. Mas para terminar, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 26. But to finish off, I want you guys to open your Bibles to Romans chapter 8, verse 26. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. And pay attention to what I'm going to say now. Romanos, capítulo 8 e versículo 26 diz assim: Romans chapter 8, verse 26 says, Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vamos voltar para o grego novamente? Let's go back to the Greek once again. Quando Paulo escreveu essa passagem aqui, When Paul was writing this passage here, que ele diz assim, em algumas versões diz que o Espírito Santo nos ajuda, where it says in some versions that the Spirit helps us e em outras versões diz nos assiste. or assists us, Isso é a palavra que foi traduzida, this is the word that was translated. mas o original no grego But the original Greek, é sinantilambanomai. Sinantilambanomai. it's silantila lampanomai. Sinantilambanomai. Silanti lampanomai. Esse significado dessa palavra, ela quer dizer assim, trabalhar junto. The meaning of this word is to work together. Deus não vai fazer tudo por você. God isn't going to do everything for you. Se você está sentado esperando que alguma coisa aconteça na tua vida, If you're waiting for something to happen in your life, não vai acontecer enquanto você não tomar uma postura na presença de Deus. it's not going to happen until you take on a position. Trabalhar junto, Working lutar together, para obter algo juntamente. working together, fighting for something together. Existe diferença se eu falo assim, Wellington, There's a difference if I say, Wellington, pode me ajudar movendo essa caixa aqui? can you help me to move the speaker here? Ou se eu digo para ele assim, você me ajuda a eu mover essa caixa aqui juntos? And there's a difference between if I say, ask that, or if I say, can you help me move this together? Qual que é o mais fácil? What's easier? É que nós façamos juntos, a gente divide o peso. It's if we do it together, because we share the weight. Escuta o que Deus está falando para nós nessa tarde. Hear what God is telling us tonight. Porque o Espírito Santo nos assiste. Because the Holy Ele Spirit, trabalha junto. it helps us. Ele trabalha junto conosco por um bem maior. It works together with us for a greater good. E qual que é esse bem maior, meus irmãos? And what's this greater good? É que você possa viver a plenitude de Deus na tua vida. It's that you might live the fullness of God in your life. Deus não quer que nenhum daqueles que Ele criou se perca. God doesn't want any of those that He created to lose themselves. Meus irmãos, o que mais tem que acontecer? O que mais Deus tem que falar para que haja um despertar nos nossos corações? So what else does God have to do so that there can be an awakening in our hearts? Deus tem deixado todas as ferramentas para nós poder servir a Ele com dignidade, com orgulho, com excelência. God has given us all the tools that we need to be able to serve Him with dignity, with O que mais excellency. tem que acontecer, meus irmãos, em nossas vidas? What else needs to happen in our lives? Para que o Espírito Santo possa entrar em nossos corações e encher os nossos corações, nossas vidas têm que estar vazias de nós mesmos. In order for us to serve God, our lives need to be empty of ourselves. Nós não somos capazes de fazer essas coisas sozinho. We aren't capable of doing it alone. E Jesus sabia disso, Ele sabe disso. And Jesus knew that. He knows that. Por isso Ele deixou o Consolador, o Paracletos. That's why He gave us our counselor. O que você está esperando acontecer na tua vida para que você tenha uma relação com Deus? What are you waiting for to have an experience with God? And a relationship with God? Para de brincar com Deus Stop messing around with God e começa a levar uma relação íntima com Ele. and begin to have a serious and intimate relationship with Him. Não fica sofrendo sozinho. Don't just continue to suffer alone. Ele colocou o Espírito Santo como ajudador. He made the Holy Spirit as a helper. Ó Espírito Santo, Holy Spirit,
Nós te convidamos nessa tarde, We Espírito invite you Santo, tonight, Holy Spirit, a entrar em nossos corações. to enter into our hearts. Sonda os nossos corações nessa tarde. Hear our hearts tonight, Lord. Vê se há em nós algo que não te agrada. And see if there's anything within us that doesn't please you. Espírito Santo, nós te pedimos, Holy Spirit, we ask you, toma o lugar que é teu. take your place. Toma o lugar que é teu em minha vida e na vida desta igreja. Take your place in my life, in the life of this church. Me leva a viver o sobrenatural de Deus. Lead me to live the supernatural. Espírito Santo, vem sobre a tua casa, sobre a tua casa, sobre a tua igreja hoje, Espírito Santo. Holy Spirit, come over your house, come over your church tonight. Derrama sobre nós um toque teu especial. Pour out over us your special touch, Lord. Vem encher os nossos corações com aquilo que somente tu podes encher. Fill our hearts with what only you can fill us with. Venha preencher toda a tristeza, todo o vazio de nossos corações. Come fill all sadness, all emptiness in our hearts, Para que nós não tenhamos que sair buscar por aí outras coisas. so that we won't be searching for things out in the world, Lord. Porque tu é mais do que suficiente. Because Tu é you're more mais than que enough. suficiente. You're more than enough. Santo Espírito, eu peço por esta igreja Holy hoje. Spirit, I ask for this church. Venha com teu poder em nossos corações. Come with your power in our hearts. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me que a minha vida flua mais a tua unção, mais o teu poder, muito, muito mais o teu poder. Você pode fazer isso? Abre o teu coração nessa noite. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além.
noite a respeito de um poder. So tonight I told you about a power. Um poder que está ao alcance das tuas mãos. A power that is at your fingertips. Eu te convido nessa noite a você viver essa experiência com Deus. And I invite you tonight to live this experience with God. Espírito Santo, Holy Spirit, uma vez mais eu te peço, once again I ask you, enche conosco a tua presença. fill us with your presence. Dá força àquele que está cansado hoje, Senhor. Give strength to those who are tired. Dá força àquele que não tem nenhuma nessa tarde, Senhor. Give strength to those who don't have any tonight. Derrama da tua porção sobre nós. Pour out of yourself over us. Enche-nos com a tua presença. Fill us with your presence. É o que eu te peço em nome de That's what I ask in Jesus. the name of Jesus. Meus irmãos, My brothers and sisters, temos nosso jantar aqui embaixo. we Todos são have dinner convidados. downstairs. Everyone is invited. Não vá embora, fique com a gente. Don't leave immediately. Stay with us for a sec. Passa esse momento com a gente ali embaixo. Spend some time with us downstairs. A todos aqueles que ainda estão, nós continuamos o mesmo propósito, jejuando por cura aqui nessa igreja. So we are still continuing with our fasting drive that we're doing for healing. Se você não pode fazer abstinência total de alimentos, And if you can't completely fast and give up all foods, você já aprendeu sobre isso. Faça algum parcial, faça algo, then mas faça algo. do a partial fast or something, but do something. Nós estamos jejuando pedindo por cura nessa igreja e eu creio no poder de Deus. We're fasting for healing in this church and I believe in it. Eu gosto de falar isso porque a palavra de Deus diz assim, que os sinais seguirão os que creem. And I like to say this because the Bible says that the signs and wonders will follow those who believe. Eu creio que Deus pode I fazer. believe that God can do it. E se você crê também, consagre a tua vida, jejue por cura nessa igreja. And if you believe as well, then anoint your life for this and fast with us. Deus, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, nós abençoamos a vida da família Loureiro que estiveram conosco. Lord, I bless the Lorega family who's here with Nós us. pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja guardando a vida deles durante toda essa semana. And ask that you would protect their life throughout this week. E sábado que vem, Senhor, quando eles estiverem retornando para o seu lar, And next Saturday when they go back to their home, da mesma forma que o Senhor trouxe, o Senhor leve eles em paz e em segurança. in the same way that you brought them, may you take them back in peace and security. Eu abençoo essa família, Senhor, I bless this family. e peço que Tu venha abrir as portas da vida deles, And ask that you would open the doors for them no Teu tempo, in your time, no Teu querer, in your desire, e como bem Te parecer, Pai. and how you want it, Lord. Pai, eu também abençoo essa igreja, Lord, I bless this church, que cada um possa ter uma semana abençoada, that each one can have a blessed week, guardada e protegida por Ti, Senhor. protected by you. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. This is what we ask in the name of Jesus. Que nessa semana você possa sentir o amor de Deus sobre você. And this week, may you feel the love of God. Andar na graça com Jesus May you walk in the grace of Jesus e ter a comunhão com o Espírito Santo. and have fellowship with the Holy Que Spirit. Deus te abençoe em nome de In the Jesus. name of Jesus, amen. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua, mais o teu We made it. Amen.